Fala aí, pessoal. Eu sou o Rodrigo Muniz, o seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Mudei o bordão, né? Fala aí, jovens. Sejam bem-vindos à 48ª sessão desse curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações e aquele bababá todo de criador de conteúdo. Bom, essa aula a gente vai falar mais de um novo tipo de dado, né, já existente desde o ECMAScript 6, desde 2015, que é o tipo de dado 7, que vocês estão vendo aí já na descrição do vídeo. Vamos trocar aqui. Bom, aula 48, tipo de dado novo 7. Na aula anterior a gente falou sobre o symbol, né, que nos permite fazer identificadores únicos, que geralmente são utilizados para criar propriedades privadas dentro de um objeto. A aula que vocês estão vendo aqui em cima, falamos na última sessão. E agora a gente vai ver uma estrutura conhecida como o set, né? Esse novo tipo, o set, é uma estrutura similar a um array, sendo que de dados únicos, né? Em um vídeo lá atrás, né, que a gente fez um exercício de tirar um elemento duplicado, que foi na aula 40, a aula 8 de exercício, né, o exercício de número 25, eu uso um método filter que filtra os valores de um elemento. Depois que a gente fez isso, né, eu acabei comentando que a gente podia ter feito o array de um tipo de dado set, né? O objeto set é como se fosse um array melhorado de JavaScript que só aceita valores únicos. Valores únicos falando de valores primitivos, né? Porque se você passar objetos, recordem que cada objeto na memória do JavaScript ele já é uma referência única. Então, como a gente faz aqui para criar o nosso set? Bom, vamos lá. Vamos criar uma variável set, né? Bem original aqui, const set. E aqui a gente vai usar o nosso new, né? De criar um novo, para criar um novo o quê? Um novo set. Aqui ele já fala aqui o novo set, né? E para passarmos os valores, né, na mesma declaração, perdão, a gente vai abrir um colchete que significa que será uma estrutura de dados. Então eu vou passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, true, false, false, fecha, quieto, quieto. Vou passar aqui também uma string escrito olá e uma outra string escrito lá. Aqui vai ser toda maiúscula. Bom, vamos fechar e vamos passar já a impressão no nosso log, né? Impressão do nosso set. Ctrl S. Bom, vamos explicar esse nosso resultado aqui, né? Aqui a gente tem, né, alguns números, repetindo 3, né? True e false. O false sendo repetido, dois objetos vazios e olá minúsculo e olá maiúsculo, né? Quando eu salvo, vejo que a gente tem 13 informações aqui, ok? E aqui só nos retorna 11, tá? Vejo que cada posição, né, tem o primeiro retorno e que o número 3 só aparece uma vez, o false só aparece também uma vez, o objeto vazio apareceu duas vezes, né, porque cada objeto é diferente para o JavaScript. E o olá também apareceu duplicado aqui, né, entre aspas, duplicado, né? Porque JavaScript ele é case sensitive, então logo aqui eles são valores diferentes, né? E a gente também tem, no caso, no set, a propriedade size, tamanho, né? No caso do array, para saber a longitude, né? Usamos o length. Aqui a gente vai fazer com size. Então eu posso fazer aqui console.log set.size. Ctrl S. E aqui a gente tem 11 elementos, né? Vamos criar um outro set agora
para agora a gente ver um exemplo de como podemos agregar valores, tá? Então faremos console const set2 para continuar sendo original e que será um new set, ok? Criamos o nosso set2, que é um new set, e a gente vai usar o método add e vamos passar os valores para ele. Set2, a nossa variável, add, e aqui o valor que a gente vai passar. Então eu vou pegar isso aqui que eu preciso. Vamos passar alguns valores aqui, vamos lá. 2, 3, true, false, true e um objeto. Ok? Vamos imprimir. Console.log set2. Console.log set2.size. Beleza? Tudo correto, né? E vejam que é um elemento aqui de 6 posições, por conta do número 2 repetido, né? Que a gente botou ali. E o true também está repetido. True, true. Ele não permite a impressão e retorna aqui 6, né? E no size temos o tamanho do elemento 6. E a gente bota aqui também a impressão desse size aqui, 6, né? Bom, vamos percorrer os elementos desses dois sets, tá? Deixa eu colocar um console.log aqui. Podemos fazer com um ciclo de for, tá? Assim. For item vai ser a nossa variável que vai percorrer o quê? Percorrer o set. E vamos imprimir a variável que está percorrendo. Logo, a gente percorre por item. Use item para percorrer set. E a gente também pode fazer com for each. Vou fazer no segundo, né? Set2.for each, né? Aqui vai ser o nosso elemento que vai percorrer. Eu vou usar o mesmo para não confundir. Item. Ok. E aqui a gente vai ter um console.log item. Ok? Eu acho que ficou muita coisa aqui. Esse array aqui, porque deu enter e pegou errado, né? Não preciso disso aqui. Beleza. E preciso fechar esse parênteses aqui. Vamos lá. Um parênteses. Parênteses. Beleza. Vamos ver se está tudo certinho. Ctrl S. Set2 not defined. Opa. Tá minúsculo aqui. Pronto, agora foi, né? Beleza, vamos agora explicar, né? Temos aqui os nossos 11 elementos sendo impressos nesse primeiro for aqui, né? Do set, né? E no for each aqui, né? Os 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e o nosso objeto assim aqui sendo impresso no nosso for each aqui, tá? Veja que na impressão dos 7, cada um está numa posição, né? E a gente consegue acessar essa posição. E para acessar essa posição, a gente faz um console log set na posição 0. Ctrl S. Se fizermos assim, né, nos diz que não está definido aqui, o undefined. Set é uma estrutura de dados, né, que parece ter um array, mas
ele não é um array. Aí você me pergunta, como funciona o for each, né? Simples, porque o for each, esse forzinho que a gente está usando aqui, ele também está implementado para o set, né? Ele já sabe que a gente está percorrendo um set. O construtor array tem um método que se chama from, e esse método array.from, né, array.foreach, que a gente está usando aqui, permite converter um tipo de dado iterável, que já vimos lá em classes anteriores, qualquer tipo de dado que permite contar seus elementos. Então, o set é um tipo de dado iterável. No objeto de set, vimos que os elementos se guardam numa posição numérica. Ok? Ou seja, por isso que ele é um dado iterável. E há uma maneira de fazermos referência a cada valor na posição que queremos. Para isso, temos que converter o nosso set a como se fosse a um array, e para isso nos serve o método from do array, né? Então vamos fazer isso. Porque se a gente for tentar pegar pela posição aqui, não funciona, ok? Deixa eu comentar essa posição aqui. Vamos guardar numa variável nossa conversão do set em um array. Let um array da variável set, que vai ser um array from, da onde? Set. Ok? Resumindo, os valores que estavam no set, agora colocamos no array, nessa variável aqui, arr7. Logo depois, a gente consegue já imprimir o nosso agora array, né? Set. Vejam que ele já se comporta como um array, né? Não tem mais propriedade size. Agora voltamos a ter a propriedade length, caso a gente queira fazer a longitude dele, né? E agora a gente consegue fazer isso aqui, tá? Só que não mais no array no set, a gente vai imprimir esse array set. Bom, a gente tem aqui a impressão do nosso array. Deixa eu abaixar minha tela aqui. A gente tem a impressão do nosso array aqui. E a gente tem aqui a posição 0 do nosso array, né? Que é o 1, ok? Eu posso pegar a posição que eu quiser, como fizemos nos arrays. E também os set, fica engraçado, né? Os sets, esse novo ponto que a gente está vendo aqui, né? Tem um método especial para também eliminar um valor. Lembrando que os valores de um set é uma coleção de dados únicos. Então, do primeiro set, vamos eliminar esse olá que eu escrevi tudo aqui em maiúsculo, tá? Vamos eliminar ele aqui do set. Fazer aqui embaixo para ser sequencial. Vai ser um set ponto e usaremos o método delete. A gente vai deletar o olá. Ok? E vamos imprimir ele novamente. Console.log set. Ctrl S. E agora aqui vejo que já não tem mais 11 valores, e sim 10, e sem a palavra que a gente tirou aqui, o olá maiúsculo. E também temos outro método chamado has, né? has, né, na verdade, para verificar a existência de valor, né? Se ele have um valor, né? Então vamos lá. Console.log a nossa variável, o set, né? A nossa variável set, has. E o valor que a gente quer. Eu, como quero testar aqui dois valores, vou copiar isso aqui. Eu quero saber se ele tem o olá e eu quero saber se ele tem esse olá aqui. Ok? Ctrl S. Vejo que me retorna true, né? E um falso. Ele encontra o primeiro valor, o olá minúsculo, e não encontra mais o olá maiúsculo, porque a gente eliminou ele aqui. Essa é uma maneira de validar se um dado existe em nossa coleção ou não. Podemos também ter a necessidade de limpar um set, né? Isso a gente vai fazer no nosso set 2.
E claro, é mais um objeto de nome óbvio, né? A gente pode usar set2, chamando lá o nosso set, ok? Foi feito aqui em cima. A gente fez com esse DDD aqui e a gente vai limpar ele usando um nome fácil, clears. Ok? E se eu mando imprimir o set2 aqui novamente, aqui está limpo agora sem valores, tá? Então, esse é um novo tipo de dado, né? Parece um array, né? Uma estrutura de dados parecida com array, que só me permite salvar dados únicos, né? Temos várias possibilidades do uso para o set, como pensarmos em aplicação que precisamos salvar valores únicos ao invés de usar um array, fazer comparações com uma tabela de valores permitidos, né? E não possibilitando a duplicação. Podemos usar o set já para forçar que esses valores sejam únicos, né? Um sistema que o usuário tenta criar dois usuários com o mesmo e-mail, esse e-mail pode ser validado diretamente no set. Ele não vai permitir que o e-mail seja duplicado, ele não vai permitir que já que o e-mail que já esteja salvo, seja salvo novamente, né? A gente chegou a fazer isso no exercício 25, né? Dei uma olhada lá no exercício 25, onde passo o array de elementos para ser um novo set sem valores duplicados. Bom, pessoal, essa aqui foi mais uma aula, né? Um, de um novo tipo de dados, os dados sets. A gente fecha por aqui hoje. Essa aula foi bem curtinha. Te convido a compartilhar esse canal para que chegue a mais gente, aquele like, aquela inscrição e agradeço aqui a tua companhia até esse momento. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau e até a próxima.